Ao apóstolo Paulo Ventura. Glória a Deus, aleluia. Amém. Maravilha de Deus. Amém. Estenda suas mãos aqui para frente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus eterno Pai, estamos aqui na Tua presença. Graças te damos, ó Pai, pela vida do apóstolo Paulo Ventura. Estará trazendo, Senhor Deus, a palavra desta noite, Pai. Senhor Deus, que Ele venha falar aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, ó Pai. Tome nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Pode sentar, irmãos. Paz do Senhor para todos. Amém. Realmente 21 anos. Obrigado. 21 anos é realmente uma vitória. Existem muitos pastores aí que começaram o trabalho, e no meio do caminho tiveram dificuldades, lutas, e acabaram desistindo. Porque realmente não é fácil, não. Você está dirigindo uma igreja, sabendo que não é só alegria, não. Tem hora que dá vontade de desistir mesmo. Então Deus sabe quem Ele chama para estar na frente de uma igreja. Porque tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora, tem hora que se desespera, tem hora que dá vontade de assim, passa a bola para outro, Senhor. Mas a gente vai segurando a onda, segurando, e depois que vai ficando acostumado com o negócio, a gente é tão feliz e sofre tanto ao mesmo tempo, que a gente acaba acostumando, entendeu? Então hoje, eu não desisto de jeito nenhum mais, agora eu vou até o fim. Se o domingo me derrubou até agora, não derrubou mais não, agora eu vou até o fim. Até o fim porque uma das coisas que os pastores têm é resiliência, é resistência, né? De enfrentar adversidade de todo tipo e continuar de pé, lutando, batalhando, porque Deus nunca nos abandona, nunca. Está sempre por perto para nos ajudar. Às vezes ele dá um susto na gente, assim, alguma coisa assim, que às vezes dá a impressão que ele foi embora ficando sozinho. Às vezes dá vontade de falar para ele, mais ou menos que já. Aliás, Elias também falou, né? Elias, porque ela chega aquele momento de solidão, né? Elias estava lá lutando com os profetas Baal, com Jezabel. Teve um dia que ele se aborreceu. Afinal de contas, ninguém faz nada, só eu aqui, sozinho. Nem o senhor está fazendo nada. Eu encarando todo mundo aqui, não vejo ninguém do meu lado. Aí o senhor disse assim, cala a boca, mas tem mais 7 mil que estão lá nessa orando por você. Se não fosse aqueles 7 mil, já tinha caído. Você está na frente de batalha, mas tem uma retaguarda para você. Ele se consolou e foi embora, né? O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele disse, Eli, lama sabachthani, Meramai, né? Meu Deus, por que me deixaste, né? Até ele, o Senhor também deixou ele lá. Aliás, não deixou só na cruz, não deixou quando ele estava orando de Getsemane, orando assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. É porque não aparece na Bíblia, mas ele quis dizer o seguinte, Pai, se for possível, passa este cálice para Enéas. Mas na hora que fazer a tradução da Bíblia, tiraram a palavra Enéas fora. Aí, 3 vezes, Deus nem respondeu a ele, nem falou nada. Deus ficou quietinho, em silêncio. Aí que apareceram uns anjos embaixo com pena dele e disse, ó, é melhor o senhor parar de orar porque o pai não vai atender não. Ele disse que o senhor vai ter que morrer mesmo. E foi assim que aconteceu, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito na vida, na nossa vida, tem uma obra que tem que fazer com cada um de nós nessa terra, né? A Célia trabalhando aqui, a pastora Célia trabalhando aqui, aquele texto que fala que esse evangelho será pregado a toda a gente, durante muitas nações e tal, então virá o fim. Essa obra ele deixou para a gente fazer. Ele fez o planejamento todo, Cristo veio, morreu e tal, agora vocês tomam conta aí para levar a obra. Então nós estamos fazendo com dificuldade, com luta, né, de um lado, do outro, contra o mundo, contra os costumes, contra tudo que está acontecendo no mundo, mas está todo mundo junto a essa palavra aí e nós vamos junto até o final. Amém? Glória a Deus. Apesar de ser aniversário, eu disse que eu vim aqui para não terminar, mas continuar aquela mensagem que eu tinha falado, aquela era a segunda, essa é a terceira, e vocês estão sendo abençoados, porque como eu vim aqui 2 vezes esse mês, então eu acabei, vocês vão ficar no final, mas acabaram passando para frente agora até do Meia,
E vocês são os primeiros a ouvir a palavra agora. O que eu vou ministrar aqui, eu vou ministrar nas outras igrejas também, na continuação daquela mensagem que nós estamos falando, por causa da reclamação de tanto crente que fala que não tem dinheiro, que é pobre, que a situação está difícil, que o mundo vai acabar, que vai ter a terceira guerra mundial, que o anticristo está no mundo, e é palavra só de desespero. Todo mundo vai falando tudo, né? Qualquer coisinha que acontece aí já é o anticristo. O anticristo, o Cristo está descendo, e não vê, né, a própria palavra que foi falada aqui hoje, né, já dá uma informação completamente diferente. E esse evangelho do reino será pregado a toda a gente, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Que vai marcar o fim não são a desgraça, o que vai marcar o fim é o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações. Né? Então aí que vem. Mas, vamos lá. Nós falamos aqui que começamos a ministrar essa palavra porque começamos a ouvir reclamação de gente dizendo que não tinha dinheiro, que é pobre, que a situação é difícil, que o café está caro, o ovo está caro, a picanha está cara, está tudo caro e não tem jeito e tal, e o mundo vai acabar porque o governo está destruindo o país. É só murmuração para todo lado. Né? Eu estou sentindo o coração de orar a Deus e perguntar por que os crentes não têm dinheiro, por que o mundo tem dinheiro e os crentes não têm? Né? Porque agora mesmo Maracanã está lotado, estava lotado agora aqui, tem para todo lado, dinheiro para futebol, dinheiro para jogar na loteria, é dinheiro para tomar cachaça por aí, tomar cerveja por aí, está todo mundo cheio da grana, só que a criançada aqui está na pitaria. Parece que igreja do negócio, né? Deus agora toma do justo para dar para o ímpio, porque eles estão felizes, contentes, não estão reclamando de nada, e só nós não estamos reclamando. E às vezes as pessoas até com uma posição, uma postura, né, de se diminuir para poder justificar certas coisas. Então, essa igreja aqui, apesar da dificuldade, da luta, mas essa igreja com 21 anos fez muito mais do que outras com 30, 40, porque pelo que saiu daqui, foi lá na Paraíba e abriu 2 igrejas lá. Né, começou a comprar uma Kombi, né? Eu vou para lá. Então, na verdade, Deus abençoa quando a gente quer. Então, voltando ao nosso assunto aqui, irmãos, hoje a palavra se ensina no livro de Provérbios, que nós vamos ministrar aqui, Provérbios 3, 7, e já tem os versículos aí que vão aparecer daqui a pouco, que o nosso técnico ali vai colocar ali na televisão, eu vou pedir a ele, né? Então, falei que realmente existe alguma coisa errada. Fizemos uma oração aqui, e eu pedi para que em casa vocês fizessem a oração particular de vocês, pessoal de vocês, buscando perguntar ao Senhor onde na genealogia de vocês, onde nos antepassados de vocês, houve alguém que criou algum tipo de pecado de desonra para que Deus estivesse castigando e a gente pagando por isso até hoje, para a gente nos livrar desse problema e então a nossa vida aceitar aquilo que Jesus disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem quer ficar rico aí? Levanta a mão. E esses que não levantaram a mão, vou pedir a Deus para pegar a riqueza de vocês e passar para mim. Eu quero. Quem levantou vai levar a sua, quem não levantou, eu vou ficar com ela. Amém? Mas nós vamos entender aqui, irmãos, como é que se consegue ficar rico. Salomão, que é considerado o mais rico do mundo, que já passou nessa terra, ele não ficou rico da noite para o dia. Ele não foi dormir pobre e acordou rico. Não foi assim. Ele pediu sabedoria a Deus para administrar o Israel, e Deus lhe deu sabedoria, e com a sabedoria dele botou para funcionar. Então ele teve sabedoria. Além da sabedoria, ele era também inteligente, porque era judeu, e ele estudou a Torá desde pequeno, né, foi obrigado a estudar, conhecia a palavra, conhecia tudo direitinho, e então ele tinha inteligência e tinha sabedoria. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Tem gente que é sábio, mas não falta inteligência. A inteligência, ela é oferecida. A sabedoria é oferecida também para qualquer pessoa da face da terra. Ninguém nasce burro nesse mundo. Ninguém nasce inteligente nesse mundo. Todo mundo nasce igual. Nasce sem saber nada da vida. Absolutamente nada. Para falar a verdade, quando você nasce, você não sabe nem quem é teu pai nem tua mãe. Você não sabe nada. Absolutamente. Não sabe nem falar. Né? Então, quando você fala chorando, chora que alguém vai te socorrer. Então, a partir daí é que você começa a viver nessa terra. É claro que Deus, quando você nasce, Deus já estabeleceu o propósito da sua vida na vida de todo mundo. Então, ninguém nasce pobre, ninguém nasce rico. Depois é que as coisas vão começar a acontecer de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Ora, se alguém se dedica à palavra, estuda a palavra, entende a palavra, conhece o segredo da palavra, a probabilidade de ficar rico é muito melhor do que aquele que não conhece.
porque vai ter que procurar caminhos tortuosos para vencer essa vida, enquanto nós temos aqui a palavra de Deus à nossa disposição. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 15. Apareceu aí? Amém. Essa iluminação aqui está muito fraca, aí eu tenho que usar óculos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, toda vez que você pensa alguma coisa na sua vida, aquilo que você está pensando reflete a sua imagem, porque está dentro de você e você coloca para fora. Então, começamos a dizer por aí que a sua mentalidade nesse mundo tem que ser uma mentalidade que esteja de acordo com a mentalidade divina, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como ele pensa, como ele fala, como ele age, nós também deveríamos ser assim. Eu falei aqui que Deus é um Deus de abundância. Deus não faz nada na base da escassez. Tudo que ele faz é de sobra, é vontade, né? Não falta nada. E quando ele faz, às vezes sobra muita coisa ainda, como o milagre lá que fez no Espírito, dos Espíritos sobraram 12 cestos cheios de pão. Então ele sempre faz assim. Se nós vivemos diante de Deus, que é o dono do ouro da prata, é um Deus abundante, a nossa vida também deveria ser uma vida sem preocupações, sem ansiedade, sem medo do futuro, sem medo do amanhã. E às vezes nós sofremos, pecamos, erramos, porque nós ficamos preocupados como vai ser o dia de amanhã. E ele veio, Yeshua veio e disse que basta cada dia o seu mal. Você tem que ver o presente hoje, você não vai ver o futuro, não vai ansioso pelo que vai acontecer. Você tem que pensar no hoje que você está vivendo, porque você vai dormir, quando você dormir, você não sabe se vai acordar. Então, é melhor viver o dia de hoje, conforme ele ensina, e você deixar toda a ansiedade. Ou então, pegar toda a ansiedade e jogar sobre ele. Porque o que você imaginar sobre você, é o que você realmente vai ser. Não tem jeito. Então, quando você começa a abrir a boca, está difícil, não tem dinheiro, eu sou pobre, eu não consigo, eu sou pequenininho, eu sou isso, eu sou aquilo, quem sou eu? Essas palavras que são negativas, quando entra no seu cérebro, começa a produzir no seu cérebro exatamente o perfil que você vai ser. Aí não tem jeito. E eu posso provar para vocês que a riqueza, a abundância, a prosperidade, ela começa dentro da mente de cada um, dentro da mentalidade de cada um. Dentro do que você pensar, o que você achar de fazer, você vai ter que fazer. Você tem que precisar ter uma mentalidade renovada, porque quando você entrou na igreja, quando entrou no reino de Deus, você recebeu uma Bíblia, recebeu a palavra, e agora vai ter que moldar, formatar a sua mentalidade de acordo com a palavra, e não fora da palavra. Senão não adianta nada você ter uma Bíblia, frequentar uma igreja, ouvir mensagem, ouvir isso e aquilo, e continuar pensando negativamente do mesmo jeito. Você não vai de jeito nenhum. E não adianta olhar para uma pessoa melhor do que você, que está financeiramente melhor, e você sabe, mas ela deu sorte, ela é isso, ela é aquilo, eu não tenho nada, meu pai era pobre, minha mãe era pobre, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, são pessoas que tiveram a vida dele, e agora você tem que fazer a sua. Se ele foi pobre, então você não vai querer seguir a onda dele, você tem que mudar de vida completamente. Então, tem que mudar a sua mentalidade. Provérbios 23:7. 23:7, eu já passei por esse. Cadê o 18:15? Já botou? 18:15. O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca assim. Pode botar um pouco, dá para virar, pode virar mais para ele lá. Pode virar mais um pouco, dá para ver assim. O coração do sábio adquire conhecimento. Vamos parar por aqui. A palavra sábio é uma coisa interessante, porque tem pessoas, irmãos, que nunca estudaram direito, nunca terminaram nem o ensino fundamental, mas tem uma experiência de vida que outros não têm. Que às vezes pessoas que estudaram, que se formaram, passaram na universidade, não tem como comparar. A sabedoria é uma coisa que a pessoa busca dia após dia, e na experiência de vida, no que vai ouvir, no que vai fazer, no que vai observar, ele vai entender como é que o conhecimento chega a ele, como é que ele vai ter conhecimento mesmo sem ter estudado. Isso vocês conhecem muita gente que é dessa forma, dessa maneira. Por quê? Porque o sábio, ele como não estudou, ele é obrigado a recorrer a tudo que está em volta dele, diante do olhar dele, diante da palavra,
tudo que ele fala, tudo que ele vê, tudo que ele observa de bom, ele vai adquirindo. Isso vai formatando a sabedoria dele. E você vai ver muita gente na vida que conseguiu prosperar sem ter muito estudo, muito isso, muito aquilo. É claro que todo mundo tem que estudar, porque o conhecimento é que vai nos fazer entender como é que as coisas funcionam. E o ouvido sábio sempre busca a ciência, sempre busca entender as coisas. Vamos entender isso aí. Isso é uma mentalidade renovada. Aquilo ali, Salomão está falando, é sobre o coração do sábio, que adquire conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você prospera. Vamos dar um exemplo aqui, bem simples aqui na igreja. Quando nós ouvimos a palavra, nós entramos na igreja. E a primeira vez que o pastor falou sobre dízimo, nós fomos perguntar o que é isso de dízimo. Dízimo é 10% que você ganha, então começaram a explicar para a gente. Aí você vai na Bíblia, você estuda, procura entender por que se dá o dízimo, o que acontece com quem dá o dízimo. Você vai estudar tudo, vai compreender tudo, vai ler a Bíblia toda, vai pesquisar, aí você vai ver que esse negócio que Deus inventou é um negócio bom. A gente dá 10% e Deus dá um montão de bênção para a gente em cima disso. Você tem que ter esse conhecimento. Quando você não adquirir esse conhecimento, você vai ouvir vozes negativas que vão dizer para você que você está dando dinheiro para o pastor, que o pastor está de carro novo, que o pastor é ladrão, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, e você então se deixa levar por isso. Ou seja, você pode ser inteligente, mas a sua sabedoria é zero, porque você viu, entendeu, compreendeu, mas foi vozes que não deviam ouvir. E quantas vezes pessoas negativas entram na nossa vida só para derrubar a gente? Não é mesmo? O apóstolo estava dizendo aqui que ele fez de tudo para não ser pastor. Fez de tudo que ele pode fazer, fez. O problema é que quando ele fazia tudo para não ser, eu fazia tudo para ele ser. E eu acabei ganhando. Eu me dei bem nessa. Eu não vou dizer perdeu para ela, vou dizer perdeu, né? Então, por quê? Porque ele, quando estava nessa situação, eu tenho certeza que ele via dificuldade, ele via a luta. Mas já vi o pastor sofrer, eu já vi acontecer isso, eu não quero, é muita responsabilidade, é muito isso, é muito aquilo. E foi só vendo coisa negativa. Mas hoje eu quero ter o prazer, ele vai ficar calado ali, eu vou ter o prazer de perguntar só a vocês, que são da igreja, ele é um bom pastor ou não é? Então você estava errado, tá vendo? E aí, olha o teu povo dizendo que você é um bom pastor. Como é que a gente deixa um bom pastor fora da igreja? Você vê por quê? Porque você observou sofrimento, a luta, é difícil, é isso, é aquilo. Nós somos habituados a ver sempre as coisas ruins da vida, nunca as boas. Eu, pelo contrário, quando entrei na igreja, primeira vez na Assembleia de Deus do Governador, dia 20 de dezembro de 1969, entrei, sentei aquela igreja grande, bonita. Quando eu olhei para o púlpito, assim, tinha um montão de homem de terno lá, evangelista, pastor e tal. Antes de levantar a mão, isso, logo no começo, que eu fiquei observando, era muito observador, observei assim, eu já pensei, meu lugar não é aqui, meu lugar é em cima. Eu vou ficar em cima com eles. Os importantes estão ali. No dia seguinte, segunda-feira, cheguei na cidade, fui na Maré Mansa, impecável, comprei um terno, comprei uma Bíblia, quarta-feira estava terno, gravata e Bíblia na igreja. Você pastor tem que andar direito, né? Depois, quando chega a posta, a gente relaxa um pouco. Mas então, por quê? Eu comecei a ver coisa boa. Poxa, eu vim do mundo, não era nada, era um pecador qualquer que ninguém dava importância. Já pensou, de repente, você é pastor? Eu me entusiasmei com a ideia. O que eu não entendi era que Deus já estava me chamando para o negócio. Deus já estava me atraindo e eu fui começar a gostar e fui mesmo. Porque a Bíblia diz que quem deseja episcopado, qual é o resto do versículo? Excelente obra desejo. Meu Deus, está dando de bandeja uma excelente obra. E hoje, ele está com 21 anos aqui, eu estou com 52. Só teve coisa boa, foi o mar de rosa? Não foi. Não foi. E a gente, o maior sofrimento nosso na igreja, o maior pecado que nos atormenta na igreja, é quando você pega uma pessoa, treina, ensina, orienta, consegue a pastor, dá uma igreja, faz isso, faz aquilo, no fim ele trai você, vai embora, leva tudo. Nem fala contigo mais, fica de mal contigo. E você não sabe por quê. É porque tinha uma missão, botou a missão dele para frente, foi embora. Isso fere a gente. Meu filho, hoje eu não ligo mais para isso, porque, graças a Deus, todos eles que fizeram isso comigo se deram mal. Não que eu tivesse uma amaldiçoado, nem orado contra eles, porque eu estava abençoado e mandava embora. Só não queria que ele voltasse a ficar comigo, porque me trai uma vez, trai duas, três, quatro, cinco, 10. Então,
quando nós começamos a olhar as coisas com outros olhos, né? A Thaís estava falando daquilo, a família dela de saúde e tal, mas ela teve outra visão, a visão que ela queria, que ela desejou, ela pensou. Aí o que ela fez? Ela falou aqui, que pesquisou, estudou, tentou entender como é que era, até ela conseguir o que ela queria. Ou seja, ela pegou o caminho certo. E é jovem ainda, vai mais longe ainda. Vai mais distante. Ela vai ultrapassar a mãe e o pai daqui uns tempos. Entendeu? Porque a lógica da vida é essa. Os filhos têm que avançar mais do que os pais. Né? Então, nós entendemos. Primeiro começa aqui, ó, mentalidade. Se você não tem uma mentalidade de prosperidade, nunca vai ser próspero. Não adianta. Se você achar que é difícil, que é complicado, que é isso, que é aquilo, você está abrindo sua boca para decretar a sua derrota. Amém? Bem, eu vou dar aqui 7 princípios da riqueza. Amém? 7 princípios. Eu não trouxe hoje para distribuir para você, mas eu vou botar depois aí lá no formato e mandar para vocês aí. Primeiro, número 1, você tem que ser uma pessoa de renovação, de inovação e renovação. A Bíblia diz que você tem que mudar seu temperamento, renovar o vosso entendimento. Ou seja, aquilo que você pensa, você vem do mundo com uma mentalidade mundana, entra aqui e recebe a bênção de Deus, recebe a graça de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus, as pregações, o tempo todo tempo frequentando a igreja, só ouvindo palavra bonita. A sua mente tem que mudar. Senão você vai trazer toda a carga negativa. Se você não mudar, você vai trazer toda a carga negativa para a sua vida espiritual. O que adiantou você se converter? Ficou liberto de quê? Se você continua pensando igual a pessoa do mundo. Não tem jeito, significa que você é uma pessoa que anda com Deus, está com Deus, mas ainda está raciocinando lá, que lá fora era assim, era assado e tal, que lá era bom, que lá era isso, era aquilo. A mesma coisa que aconteceu com o pessoal no deserto, quando estava lá no deserto, comendo maná, uma comida que vinha do céu, mas pensando lá no pepino, pensando lá no Egito, pensando naquela coisa lá, ou seja, a mentalidade dele não mudava. Até sepultura, não queria ser enterrado no deserto. Porque não mudava uma mentalidade egípcia que Deus estava trazendo para uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra que tinha outra mentalidade. E foi tão grave que Deus teve que fazer aquele negócio do maná. Tem pouca gente que sabe disso, mas aquela situação do maná, de mandar comida diferente, sabe para que era aquilo, irmão? Para mudar o DNA espiritual deles, porque passaram 400 anos comendo comida do Egito. Comida tinha um montão, tinha cerca de 2.000 deuses no Egito. A maioria de comida era oferecida, comendo aquela comida do Egito. Então Deus tinha que mudar a mentalidade dele, mudar a situação dele. Vieram para o Egito, não, vocês não vão comer mais isso não. Vão comer uma comida especial que eu vou dar para vocês, para fazer com que eles não pensassem mais naquela comida. E passaram 40 anos comendo maná, né? E tomando água do deserto, aquela pedra que rolava, água do deserto, tudo, ou seja, mudou dele lá. A maioria que murmurou morreu. Grande parte deles nasceram no deserto, não tinham mentalidade lá. E por quê? Porque estavam sendo levados de um lugar que tinha comida lá do Egito e para uma terra que manava leite e mel. Uma terra abençoada, uma terra diferente, uma terra que não tem que comer coisa diferente. Então, Deus fez isso e nunca ninguém morreu de fome. No meio do caminho, Deus mudou a mentalidade deles. Amém, irmãos? E Deus está mudando a nossa também. Então, você tem que renovar, se renovar e entender que essa pobreza começa na mente. Até a gente falou uma coisa interessante aqui, que ela procurou se esmerar, procurou estudar, procurou fazer isso. Por quê? Porque quando a gente fala de inovação, seja qual for a sua profissão, você sempre tem que fazer o melhor. Se você não faz o melhor, é sinal de que você não se autovaloriza. É sinal de que você é relaxado, é displicente, faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito. Como é que você quer prosperar se Deus não é dessa maneira? Se Deus não faz isso? Tudo, Deus é certinho, é direitinho, é medido, é calculado, é informado. Ele mandou fazer o tabernáculo, deu todas as medidas do tabernáculo, tem que ser assim, tem que ser dessa cor, tem que ter tantos metros para cá, tem que fazer isso, negócio aquilo, as tribos tem que ficar 3 lá, 3 aqui, 3 aqui. Tudo detalhado, o templo a mesma coisa. Tudo dele é direitinho, organizado, ele sempre faz o melhor. E nós achamos que podemos relaxar fazer de qualquer maneira. Não dá nada, irmãos. Não dá porque quem é relaxado não prospera. Eu não tenho que falar assim, eu vou falar a palavra assim mais light e tal, né? Quem é displicente não prospera. Mas vocês não entendem. Então quem é relaxado não prospera. É melhor assim. Porque não tem nem cuidado com a sua própria vida. É uma coisa impressionante isso, irmãos.
Quando você vê um filme de guerra, aquele filme de guerra que fazia antigamente, você via a briga de alemão com americano, o alemão estava sempre bem arrumado, o capacete brilhando, o uniforme brilhando, a cultura brilhando, mesmo estando no meio da guerra, todo mundo bonitinho, todo mundo bem uniformizado, tá? O americano, quando chega na luta, com o charuto na boca, uma coisa e tal, todo relaxadão. Psicologicamente já perdi a guerra quando eu vi o soldado alemão que parecia que tinha chegado daquela hora para a guerra, não estava cansado, não estava desesperado, porque a exigência lá dos comandantes que ele andasse bonito, direito, limpo. E o americano não está nem aí para a vida, barbudo, não tomava banho, essas coisas todas. Então tem que entender que você sempre tem que fazer o melhor. Entendeu? Se você é casado, tem que fazer melhor. Se você trabalha na empresa, tem que fazer melhor. Tudo a sua vida tem que ser o melhor, o máximo que você puder. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. E todo mundo sabe disso, né? Por quê? Porque as pessoas que se valorizam, elas sabem que tem que realmente ter uma vida que seja admirada. Que todo mundo pode ser fulano de tal, é uma pessoa que vai para frente, uma pessoa que é bem resolvida, uma pessoa que realmente está buscando a Deus. Provérbios 22, 29 é sobre esse assunto, renovação, de você se apresentar. Olha a diferença entre uma pessoa que se visite um homem diligente na sua obra, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Baixa sorte é a versão de outra coisa aqui. Baixa sorte é aquele que é relaxado, displicente. Se vai apresentar para o rei, você tem que ter uma apresentação de rei. Por quê? Porque você está dizendo que é uma pessoa importante e você também tem que ser importante. Eu me lembro de um fato que aconteceu há muito tempo no governo militar, que os estudantes estavam revoltados aí, então o presidente da República resolveu receber lá em Brasília para conversar com eles, estudantes, lá, uns 15 ou 20 estudantes. E eles chegaram lá, irmãos, de bermuda, de tênis, relaxados, presentes. Aí o cerimônio disse: vocês não vão ser recebidos. Isso aqui é a presidência da República. Isso aqui você tem que vir de terno, de gravata, direitinho, nós vamos para o presidente da República. Por quê? Porque chegaram lá pensando que aquilo era um barraco, aquilo era mulher, era samba, barracão de samba, alguma coisa. Não, eles não entenderam que eles estavam diante da maior autoridade do país. Aí assim mesmo, né, foi o Figueiredo, assim meu Figueiredo disse: não, deixa eu dar, vamos receber assim mesmo. E quando entraram, em vez de se comportar direitinho, foram fazendo um montão de, falando alto, um montão de exigência, logo para o Figueiredo, o mais ignorante dos quatro. Da cavalaria, tinha que ser ignorante. É o seguinte: ó, já recebi vocês aqui desse jeito, não dá para receber. E chega que vocês estão gritando comigo, falando comigo, para fora todo mundo, some daqui, desaparece, não vai atender nada, mandou todo mundo embora. Ou seja, não entenderam que a pessoa tem que estar realmente numa posição de comparecer perante o rei. Amém, irmãos? Vamos lá. Número 2, princípio da riqueza. Primeiro, renovação sempre. Renova a mente, senão você não vai conseguir. Segundo, miopia financeira. Sabe o que é miopia financeira? Visão curta. Não consegue entender, né? Olha, tem um negócio aqui que você vai comprar, você vai prosperar. Ah, mas eu acho que não vai dar não, porque isso aí é difícil, é complicado e tal. Aí você não dá o passo da vitória na sua vida. Sabe o que aconteceu na igreja há muitos anos atrás, no Meia? A Cosma estava na porta da igreja, no domingo de manhã, e chegou um camarada. Falou assim: eu estou precisando de dinheiro aí. Dinheiro para quê? Não é porque eu vou comprar laranja para vender na praia. No verão se vende laranja na praia. Aí agora, não sabe o que a Cosma fez? Pegou o dízimo do camarada. Eu só vou dar se você der o dízimo. Ensinou ele sobre o dízimo. Parecia nem ser crente, né? Mas ela, não, vai dar dízimo sim, claro que eu vou dar. E agora então deu R$10 para ele. R$10, e agora eu já vi com o envelope do dízimo. Ele foi lá, trocou o dinheiro e deu R$1 de dízimo. R$10, R$1 deu dízimo. Eu falei assim: só não se preocupa não, que eu vou vender agora de manhã, vou vender muito, de noite eu venho aqui, eu dou o dízimo de tudo. Agora não acreditou, ninguém acreditou, ele foi embora com o dinheirinho dele. Você sabe que esse camarada comprou laranja, vendia laranja, depois voltava no mercado, comprava mais, ia lá e voltava, ia lá e voltava, ia lá. Foi vendendo laranja, vendendo, descascava laranja de dia. Quando foi de noite, no culto da noite, esse camarada volta à igreja. O envelope tinha cerca de R$140 de dízimo.
cara, o dia todo na praia, ganhou R$1.400 vendendo laranja. Então, assim, lá, né? Sabe o que é isso? Não era míope, ele enxergava longe. Se eu tiver dinheiro, eu compro laranja e vendo. E vendeu a laranja lá, porque as pessoas falam já no calor. Você, de noite, ele chegou lá, voltou na igreja, deu dízimo. Você não tem problema de miopia. Eu, por exemplo, acredito que uma pessoa que lê a palavra, isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, todo mundo sabe que é a palavra de Deus, e Deus está assim, trazendo dízimo a cada tesouro. Deus está enxergando muita coisa boa. Aí você lê, compreende, entende, mas não faz. Você tem problema de miopia, para não acreditar que o nosso Deus é um Deus poderoso e que está se lixando para o seu dinheiro. Ele não quer o seu dinheiro, ele não vai levar para o céu o seu dinheiro. Ele só quer ver a sua atitude para com ele, só isso. Isso significa que você não ama a ele tanto quanto deveria amar, porque um pouquinho que ele está te dando você não dá, ele está te dando 90% de volta. Então isso é miopia financeira. Como é que você quer prosperar? Isso é só o começo, irmãos, porque eu só estou na segunda só por enquanto. Mas é isso, toda vez que você desconfia de Deus, você está com um problema sério. Porque você vai ter dificuldade, porque o Deus que faz prosperar foi o Deus que construiu esse mundo. Ele fez a terra, ele botou peixe na terra para a gente, botou animais, botou comida, botou tudo aqui na terra. E mesmo assim nós continuamos sendo ingratos com ele. Não entendendo que quer nos abençoar de qualquer maneira. Deus não tem nenhuma outra intenção com a gente a não ser nos abençoar. E que não entende isso. Então quem não tem isso tem miopia financeira. Ou seja, é uma pessoa predestinada ao fracasso. Provérbios 21:5, o que diz aí? Os pensamentos de gente tendem à abundância. Os pensamentos, está vendo? O pensamento da pessoa dirigente, da pessoa que realmente se entrega, tendem à abundância. Mas de todo apressado, tão somente a pobreza. Sabe o que é apressado? É aquele que quer ganhar de qualquer maneira, correndo rápido, ficar rico de qualquer maneira, né? Então aí, o que faz aí? A Mega Sena vai acumular lá em 100 milhões, ele vai jogar lá porque ele vai ganhar 100 milhões. Apressadinho. Só que Deus olha para a cara dele, olha para a mentalidade dele, eu não vou te dar 100 milhões porque a mentalidade é de pobre, porque não tem dinheiro. Se ele vai ter problema. Vocês sabem que as estatísticas dizem, eu não sei qual percentual, mas um percentual altíssimo, 70 e tantos por cento, de pessoas que ganham muito dinheiro na Mega Sena, na loteria, e que não sabe administrar dinheiro, 5 ou 6 anos depois é a média, volta a ser pobre de novo. Ele se arrebenta com todo o dinheiro que tem, porque a mentalidade dele não é para saber administrar 200, 100 milhões, 50 milhões, ele vai gastar tudo. Aquele homem que morreu, o tal de Renecena, que ligou 53 milhões, o cara tomava cachaça todo dia no boteco. Ligou 53 milhões e continuou tomando cachaça no boteco. Não saiu do boteco. Todo dia lá, até que a mulher mandou matar ele. Ou seja, ele não sabia o que era isso. Então, se você não prepara sua mente para a abundância, você não vai ter. Salomão foi preparado para isso. Davi teve 19 filhos, aproximadamente. Vamos tirar fora as mulheres, vamos deixar só os homens. Só ele, Salomão, é que teve a tendência da riqueza. Porque recebeu a sabedoria do pai dele e teve a Deus. Então, miopia financeira, né? Sabe o que vou dar uma explicação lá. Quem se lembra da Blockbuster? Aquela que alugava filme, né? Tinha um montão de loja no mundo inteiro, tinha lá para você alugar, você levar para casa e tal. Aí apareceu a Netflix. A Netflix então começou a fazer o streaming, né? Fazer filmes para vender. Vocês sabem que a Netflix foi lá, o dono da Blockbuster ofereceu os serviços da Netflix para eles deixar de fazer aquele vídeo grande e ser revendedor do streaming dele. Não, nós somos poderosos, aqui nós somos ricos, aqui nós não queremos nada disso, isso não vai dar certo não. Resultado, a Netflix engoliu a Blockbuster, acabou a Blockbuster, miopia financeira. A bênção chegou para ele, mostrando para ele não quis sair fora. A Kodak é a empresa de fotografia mais poderosa do mundo, do planeta, né? Todo mundo comprava uma máquina Kodak, tinha que revelar os filmes, era filme Kodak só dava ele, Kodak. Inclusive a Kodak foi a que fez a primeira câmera digital, foi a Kodak que fez. E não acreditou no que fez, achou que não ia dar certo,
Aí vieram outras pessoas, começaram a fazer e tal, daqui a pouco, cadê a Kodak? Acabou, não tem mais, foi para baixo. Agora todo mundo com o celularzinho na mão, não precisa nem revelar nada, a teoria já está na mão. Miopia financeira, tiveram tudo e não souberam como resolver o problema. Então, ó, mentalidade. Vamos lá, terceira coisa, resiliência. Resiliência. Fez um negócio, deu errado. Não tem problema não, faz outro. O segundo também não tem problema, faz o terceiro. Vai fazendo, vai fazendo. O Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, né? Descobriu a eletricidade, soube como organizar para fazer uma lâmpada acender, né? Se você ler a história dele, você vai ver, sabe quantas vezes ele tentou acender uma lâmpada e nunca deu certo? Ele fez 20 mil tentativas para fazer uma lâmpada funcionar. E funcionou. Um dia funcionou. Alguém desistiria na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, né? Mas ele tinha resiliência. Eu vou fazer essa lâmpada acender de qualquer maneira, vou inventar lâmpada. E inventou mesmo. Ainda aconteceu uma história interessante com ele, porque quando um dia teve um incêndio lá no depósito da fábrica dele, onde ele fazia os eventos dele, teve um incêndio e consumiu tudo. Quando ele foi chamado, aí a pessoa disse assim, pois é, senhor, acabou tudo, agora acabou tudo, não tem mais nada. Ele olhou para o cara assim, acabou como? Ah, pegou fogo tudo, queimou tudo. Pois é, amanhã não fazer a limpeza, vão começar de novo. Não tendo acabado não, está tudo aqui, ó, está tudo na minha cabeça, amanhã a gente começa novamente. Resolver o problema do fogo e a gente resolve isso. E continua fazendo resiliência. A gente tem que aprender a nunca aceitar a derrota na nossa vida. Só que isso está aqui, ó, na cabeça. Se você é fraco, se você não sabe, você desiste da primeira, da segunda, da terceira. Quantas pessoas, irmãos, nessa vida começaram a fazer a faculdade? Aí vai, primeiro semestre, tá? Está muito difícil, mas é muita coisa, tem muita coisa que aprender. Outra coisa, aumentou o preço agora, não vou conseguir não, aí desiste, vai embora. Aí depois chega uma certa idade, aí já tem dito, vou voltar para a faculdade. Aí volta, porque não é vergonha, nada demais, mas está tentando. Mas assim, a pessoa tem que aprender a nunca desistir. Tá vendo? A própria Bíblia ensina isso, de ponta a ponta, a Bíblia ensina isso, que você não pode desistir. Aquele que olha para as nuvens nunca semeará. Olha para cima, eu tinha que plantar hoje, mas aquela nuvem está dizendo que vai chover. Não vou fazer nada não. E a chuva não vem. Só que se olha para a nuvem e se impressionou com a nuvem, você não sabia que podia fazer. Quem olha para a dificuldade não adianta que não vá à frente. Amém? É só a terceira aí. Vamos para a quarta, né? Princípio do ego. Eu estou falando assim rapidamente para o tempo. Vou mandar esse escrito para vocês direitinho. Princípio do ego. A soberba precede a ruína. Irmãos, pessoas que não têm estado emocional para ficar rico, para ter dinheiro, para ter coisa boa. Ele começa a ter coisa boa, começa a menosprezar os outros, começa a diminuir os outros, começa a achar que a coisa que é o maior, que ele é isso, que ele sabe mais, mas não sei o que mais. Que bobagem, não sabe nada. Você tem que entender o seguinte, irmão, vamos chegar numa parte aqui, que a Thaís, hoje, a Thaís, se você falasse mais 5 minutos, tu destruía a minha mensagem. Eu disse assim, se eu mandar aquela boca, que ela vai acabar com a minha mensagem aqui. Tudo que eu vou falar, ela está falando ali. Mas é verdade. Por quê? Porque você está no caminho certo, né? Tua mãe e teu pai devem ter educado você direito, você também, o tio Enéas também deve ter ensinado muita coisa para você. Ela está no caminho certo, né? Porque ela examinou e tal. Ela disse uma coisa aqui que eu vou falar daqui a pouco, né? Fala aqui exatamente o que ela falou aqui. Por isso que ela ia acabar com a minha mensagem hoje aqui. Ainda bem que ela calou a boca. Então, princípio do ego. Quantas pessoas, irmão, não tem nada? É humilde. No dia que tem, eu sou medo. Sobe a cabeça, eu sou melhor, eu tenho, eu sou isso, aquilo e tal. Né? Tem gente que eu ficava com raiva quando as pessoas pediam para mim orar, para serem abençoados, eram abençoados, ganhavam dinheiro e ia embora da igreja. Subia da igreja. Dizia para mim que ia dar dízimo, que ia fazer isso, fazer aquilo, subia, desaparecia, nunca mais ouvia. Né? Aí passava um tempinho e encontrava de novo com a pessoa, e daí meu negócio, não, aquele negócio deu errado, isso aqui é o diabo, você fez isso, me fizeram uma culpa contra mim, não sei o que e tal. Aí é mesmo.
Não é nada, foi o diabo é coitado, é inocente dessa história. Você é soberbo, soberba precede a ruína. Todo mundo que dessa maneira não tem jeito, porque Deus não trabalha com soberba. Ele próprio fala isso. Provérbios 16, 18. O que diz aí? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Irmão, se aplica em qualquer pessoa, em qualquer profissão, até no meio dos pastores. Se o pastor é soberbo, se ele começa a achar que a igreja dele é melhor do mundo, que sabe mais, que ele é isso, que ele é aquilo, vai cair. Pode ser o melhor pastor que ele ganhar 1 milhão de membros. É soberbo, Deus derruba ele. Porque Deus não trabalha com soberbo. Então tem pastores que são isso, né? Eu conheci um pastor que ele pregava, aí depois ele chegava para ele e disse: como é que eu prego assim? Arrebentei, o povo tudo chorou. Fala isso, fala aquilo e tal. Sabe, por que está falando isso? Aí está assim, será que ele não consegue entender que foi Deus que deu a mensagem para ele? Que ele, desde porque Deus abençoou, ele nunca dava glória para Deus. Depois se arrebentou, se afundou na vida aí, sumiu do mapa, nunca mais ouvi essa pessoa, porque são pessoas soberbas, tem uma soberba interior, que não é liberto disso, e a palavra liberta a gente disso aí. Quinto lugar, a estratégia, Provérbios 24, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com sabedoria se edifica a casa, né? Então você tem que entender que tudo que você vai fazer na vida, você tem que pensar como fazer, de que forma fazer, como vai ser feito isso, como vai ser feito aquilo, analisar isso, analisar aquilo. Você tem que pensar, porque a sabedoria vem do alto para você, para saber como você vai fazer determinada coisa. Então Deus vai te abençoar. Não adianta sair apressadamente, porque a pressa ela acaba levando você para a ruína. Você faz de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que vai dar certo, achando que você sabe tudo e não sabe nada. Então você vai se afundar. Então você tem que saber o que vai fazer. Provérbios 24. Negligência, que é o descuido, é a forma errada de fazer as coisas, é má administração. Está aí? O preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Aquilo que eu falei de observar. Pelo que mendigará na seca e nada receberá. O preguiçoso, ele não vai ser diligente, ele vai achar que as coisas funcionam sozinho, de qualquer maneira, né? E a gente vê muito isso na vida dos cristãos, que vai trabalhar para o incrédulo, ele trabalha numa empresa que o patrão dele é espírita, mas ele trabalha lá, porque o emprego dele trabalha lá, e ele chega todo dia na hora certa. Se não chegar, vai levar uma branca para ser mandado embora, né? Mas no culto da igreja dele chega atrasado, porque ele está pouco se portando. Respeita o patrão que paga ele, mas não respeita o Deus que salvou ele do pecado e vai levar para a vida eterna. Que mentalidade infeliz é essa? Vai pensar, vai tentar entender. Não seja negligente com as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É um bem-aventurado. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Tudo que fizer prosperará. Está escrito ali, tudinho direitinho ali. Mas cadê que estão meditando na palavra de dia e noite? Ele não sabe, parece que não sabe ler, porque quando eles lêem esse versículo aí, está escrito assim na Bíblia dele assim, ó: medita no teu celular de dia e de noite. Não é celular, gente, é a palavra de Deus. Porque o celular, você leva o celular para o banheiro, leva para debaixo do cobertor de noite, entendeu? Leva dentro do ônibus, leva no trem, leva no celular, até que o ladrão rouba e leva você. Por quê? Porque isso vicia, é viciante. E você deveria ser viciado em ler a palavra, meditar na palavra. Né? Você pode ter celular para brincar com ele, para fazer o que quiser com ele, mas não abandona a palavra. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso é negligência. Negligência o quê? Com a sua vida espiritual. Aí daqui a pouco, pastor, por mim para eu prosperar? Não vai prosperar, porque está escrito lá que não prospera. Está escrito, está valendo. Entendeu? O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que na cega mendigará.
Não vai ter nada, é difícil. E quantas pessoas estão nessa situação, irmãos, né? De negligência. Número 7, o último princípio aqui, a rede de relacionamentos. Irmãos, isso é terrível. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Tem um montão de crente que encontra mais amizade com pessoas do mundo do que com pessoas da igreja. E de vez em quando falam bobagem. O problema da igreja tem muito fofoqueiro na igreja. No mundo tem mais. E você está lá no mundo, querendo se associar com um, com o outro, no trabalho, na universidade, onde você vive, vai se associar, vai ter amizade com pessoas, né, que quando você estiver indo muito bem, vai te arrastar, passar a perna em você, vai te derrubar. Você não entende isso. Então, quando você quiser prosperar, se relaciona com quem está mais ou menos no teu nível, no teu nível de entendimento, de conhecimento, de religião, de companheirismo, tudo isso, pessoas que vão botar você para frente, não que vão te derrubar. Porque os maus relacionamentos acabam destruindo o que a gente tem. Você está se relacionando com pessoas que, quando você prosperar, vão ficar com inveja de você, ciúme, e vão te derrubar. Você tem que aprender isso, você tem que andar com quem está realmente no teu entendimento, na tua toada, no teu modo de pensar, no teu modo de agir, para você se fortalecer na pessoa, e não para te enfraquecer, né? Então tem muita gente que não gosta disso aí, então deixa para lá. Mas tem que aprender com quem se relacionar, porque senão você vai ter problema também, né? Tem um ditado que normalmente diz muito, diga-me com quem tu andas que eu direi quem você é. Então tem que aprender a saber com quem você anda em qualquer lugar da sua vida. Aprenda a conhecer o perfil da pessoa que está contigo, pessoas que quando você prosperar, elas vão ficar alegres. E não chateada porque você prosperou e ficaram para trás. E isso não tomar o teu lugar. Esses são os 7 princípios básicos que eu falei. Agora eu vou falar outra coisa. Existem duas palavras na Bíblia, em hebraico, que eu queria que vocês entendessem. Uma se chama ristadut. Ristadut significa esforço. Esforço que você tem que fazer. É o seguinte: tudo que você fizer na vida, você tem que se esforçar. Aleluia. Deus não vai fazer nada que seja para você fazer. Verdade. Não vai cruzar os braços, não ficar deitado na casa, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor manda dinheiro. Deus não vai fazer. Ele vai olhar você, ver o que você vai fazer. Você tem que fazer o seu esforço, de qualquer maneira. Se você não fizer a sua parte, ele também não faz a dele. Porque ele vai ver que você é negligente, é preguiçoso, que você não quer nada, que você só quer prosperar sem fazer nada. Não, você tem que ter esforço. Todo mundo na Bíblia teve que trabalhar e fazer esforço, e Deus então ajudava. Foi o que ela falou aqui. Ela disse que ela fez tudo dela, que ela estudou, falou com um, falou com o outro, mas ela sabia que tinha que confiar em Deus, que dependia de Deus, que Deus tinha que estar na história. Então, o negócio é que você tem que se esforçar ao máximo, mas não ir além do máximo. Ou seja, não vai dizer assim, eu vou montar uma empresa para mim, eu vou trabalhar de 10 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. Não é isso que Deus quer, não. Aí você vai morrer. Você tem que trabalhar o esforço só, a palavra ristadut é o esforço só necessário. Você vai até certo ponto, fez, agora para. Para porque Deus está vendo que você está fazendo direitinho, aí Ele vai te ajudar. Porque você tem que confiar nele. A Bíblia diz assim, sem mim nada podeis fazer. Tem pessoas que aplicam esse versículo só na vida espiritual. Qualquer coisa que você pensar, se não for comigo, você não pode fazer. Sem mim, você não pode fazer nada. Quantos casamentos deram errado na vida porque a pessoa na hora de casar não perguntou a Deus? Talvez que Deus fala não. Porque vai com essa moça bonita, então essa é bonita, vai casar com ela. Aí eu só preciso do cara, mas falando que você vai se dar mal. Esse é o diabo que está falando do casamento. De casa. Né? Aí depois ele vai se arrepender e vai entender que não consultou o Senhor, não perguntou o Senhor. Né? Diferente da Bíblia, quando Isaac ia casar, o pai dele mandou buscar uma noiva para ele. Não queria saber que foi meu pai que mandou, então eu vou casar. Aceitou e se deu bem. Por quê? Porque quando a gente está interessado numa coisa e não quer a participação de Deus, a gente avança e quebra a cara. Qualquer que você faça. Então você tem que aprender
que Deus não quer nada ruim para você, não quer nada ruim para mim, Ele só quer coisa boa para a gente. Porque, irmãos, até na hora que Deus diz não para a gente, é uma bênção. Quando Deus fala não para você, tu glorifica o nome dele, dá um culto de ação de graça. Porque Ele sabe por que Ele está dizendo não. Se você achar que foi o profeta que se enganou, foi o pastor que se enganou, foi não sei o que, não. Cuidado, que Deus abençoe as pessoas dizendo sim, e Deus abençoe as pessoas dizendo não. Qualquer palavra que sai da boca de Deus, o sim ou não, é bênção para a gente. Você tem que botar isso na cabeça, na sua mentalidade. Deus disse, não, então não faça. De jeito nenhum. Nós tivemos um caso, na igreja que nós frequentamos, eu e minha mulher, que ela estava noiva de um sargento do exército. Naquela época os militares ganhavam muito bem. E ela era filha de um pastor. Então, um dia, esse camarada recebeu a chamada de Deus. Recebeu a chamada de Deus e falou assim para ela, o seguinte, Deus me chamou, eu vou me entregar à obra, eu vou pedir baixa do exército, e nós vamos para a prova missionária, nós vamos casar, já vamos direto para a prova missionária. E ela disse, eu não quero, sou filho de pastor, sei como é que o pastor sofre, eu jamais me casarei com o pastor. Não quero de jeito nenhum. Prefiro casar com um faxineiro do que com o pastor. Você lembra? Prefiro casar com um faxineiro do que casar com um pastor. E o rapaz, chamado de filho, falou com o pai dela, só que é o seguinte, ela não quer casar comigo porque eu quero ser pastor, ela não quer. E o pastor disse assim, o problema é dela, não vou decidir por ela, se ela não quer, você resolva aí. E ele então terminou o noivado, deu baixa do exército, sabe onde ele foi? Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, chegou lá, começou o trabalho e prosperou. Prosperou, cresceu, a igreja começou a crescer, e lá conheceu uma italiana, casou com a italiana, foram felizes, a igreja cresceu bastante, se tornou um grande pastor nos Estados Unidos. Bem, vamos voltar para a história dela. Ela então deixou de lado, conheceu um camarada que trabalhava num estaleiro. Estava no estaleiro, ela me disse o que era, né? Então ganhava muito bem também, o estaleiro pagava bem naquele tempo. E aí, irmãos, antigamente as empresas faziam aquelas festas de Natal, final do ano, com os empregados. Quando as empresas tinham dinheiro, ninguém faz mais isso. Sempre no final do ano, festa de Natal, no final de ano, praticamente todo mundo. E ela foi para a festa lá no estaleiro. E ela chegou lá, começou a procurar. Cadê ele? Cadê meu marido? Estava aqui, cadê meu marido e tal? Aí o pessoal disse, acho que ele estava naquela parte ali de trás, ali perto dos navios ali. E ela foi lá, ele estava empurrando um carrinho com um macacão, varrendo lá para a vista grande. Ele era faxineiro do estaleiro. Fazia parte da pessoa fazer faxina. Exatamente como ela falou de Deus. Prefiro um faxineiro do que um pastor. E Deus disse, tá bom, vou te dar um faxineiro. Mas não parou só aí. Ela engravidou, teve um filho, né? O filho. E o filho nasceu sem a coluna, sem a coluna cervical. A criança ficava assim mole. Resultado, a criança não morreu, ficou viva e ela passou a vida inteira cuidando daquela criança. A vida inteira, porque precisava de cuidados ali. Ou seja, Deus tinha dado a ela o marido ideal para ele, só que eu não queria que ele fosse pastor. Olha como é que são as coisas, irmãos. Vamos lá. Então, esforço da nossa parte, e tem outra palavra chamada bitarrão, que é a palavra mais ou menos, a palavra confiança, deve se confiar. Ristadute, essa é difícil essa palavra, é o esforço que você faz. Só que você não pode fazer esforço sem a confiança. Você tem tudo que você vai fazer de esforço, tem que estar confiando em Deus. Eu vou fazer isso, Senhor. Eu vou fazer porque o Senhor está me dando sabedoria, porque o Senhor está me ajudando. Eu confio que o Senhor vai me ajudar. Você tem que juntar o teu esforço com a confiança em Deus, para o negócio dar certo. Senão não vai dar certo. Então, a gente tem que entender isso, que o esforço humano, Moisés se esforçou, Abraão se esforçou, todo mundo se esforçou, mas Deus entrou na parada para ajudar todo mundo. Confiava nele, ele fazia. Então, quando você prospera, você fica rico, tem dinheiro, que Deus está no negócio, a Bíblia diz que dá poder para você ficar rico e não acrescenta dores. Você fica rico sem sofrimento. Tem um montão de gente rico com sofrimento. Né? Então a gente tem que entender isso, que Deus abençoa e você fica feliz, né? Então isso aí, a gente precisa entender isso aí,
porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Glória a Deus. Vou terminar por aqui, porque não vai dar para continuar, porque o outro vai ter muito espaço para poder falar. Só para falar dos 3 níveis de riqueza. Só para dizer quais são, porque vai dar outro estudo aqui. Três níveis de inteligência que estão no pensamento dos judeus, que são os donos do dinheiro do mundo, né? São os 3 níveis de pensamento do que é a riqueza. Como é que eles encaram a riqueza? Tem uma palavra hebraica chamada parnassá. Parnassá é a riqueza que indica o sustento. O sustento também é uma riqueza, mas na nossa mentalidade, por exemplo, você tem que botar na sua mentalidade que o que vive na sua vida, em torno de você, o seu sustento, já é uma riqueza. É a primeira riqueza, sustento. A segunda palavra, ashirut. Ashirut é a palavra riqueza. Riqueza, você ter bens, dinheiro, carro, iate, o que você quiser ter, você tem. Tem um nível lá, um nível na gematria numérico, que você pode ter tudo. Só que Deus tem que estar com você. Senão não funciona. Tem lá uma subidinha, que você vai contando 1, 2, 3, 4, até chegar no número 10, que é a plenitude da riqueza. Né? Mas eu não falei seus nomes, porque demora muito. E tem a terceira palavra, a palavra brahá. Fala aí, irmão, o que é brahá? Brahá é bênção. Bênção, exatamente, tá vendo? Então, Brahá é paz e bênção. Isso. Essa aí é a minha secretária para assuntos de hebraico. Brahá. Brahá. Então presta bem atenção. Quem quiser ser rico vai ter que ter a bênção de Deus. Se você não tiver a bênção, não vai adiantar nada. O sustento já é uma riqueza, porque você não entende. Eu fiz os cálculos aqui. A pastora Zanais, ela tem 84 anos de idade, não é isso? 87. Ih, rapaz, então eu errei nas minhas contas. Mas não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Ela tem 87 anos. Eu vou só fazer o cálculo dos 84. Com 84 anos, significa que a senhora teve na sua vida 94.980 dias. Vou botar mais 3 anos, vai dar um pouquinho mais. Né? Sabe uma coisa? Nesses 94 mil dias e 980, a senhora todo dia comeu 3 refeições. Engraçado, como é que a senhora conseguiu comer? Sabe como a senhora comeu? A senhora comeu aqui, segundo meus cálculos aqui, a senhora comeu 379.920 refeições. Mas só comi mais, que eu não só como 3 vezes. Presta atenção no que eu vou falar. Tudo que eu falo para ela, eu falo para vocês também. Eu fiz a minha conta também. Eu já vivi nessa terra aqui, já vi quantos aqui, já vi do 27.740 dias. Comendo 3 refeições, comi 83.220 refeições. Vamos considerar que cada refeição custou R$40 cada uma. Eu gastei só comigo só R$332.880 de refeição. Como é que eu posso dizer que eu sou pobre? E sabe o que acontece, irmão? Com 24 anos casei, arranjei uma mulher, está aí? Eu preciso sustentar ela também. Tira da família dela para sustentar. Aí, resultado, eu e ela fizemos 4 filhas, pronto, aumentou. Olha eu sustentando a mim mesmo, mais uma mulher e 4 filhos. Como é que eu sou pobre se não faltou comida? Nunca fiz isso, nunca passei fome. Por que em vez de reclamar, eu não agradeço a Deus todas as refeições que eu fiz até hoje? Ele nunca deixou faltar nada. Mesmo quando eu era incrédulo, ele não deixou faltar. Como é que eu vou reclamar? Eu sou pobre. Pobre coisa nenhuma, rapaz. Pensa na tua vida. Você já dormiu na rua alguma vez? Já pediu esmola alguma vez? Você já ficou mendigando na rua? Não, nunca. Você já dormiu na rua porque não tinha dormir? Não. Você sempre teve um teto para morar. Teve um teto, teve comida, teve saúde, está vivo até hoje. Está reclamando de quê? Como é que você mete na sua cabeça que não tem dinheiro?
Sou pobre, não tenho nada, coitadinho de mim, então, eu queria ajudar mais, mas não posso. Não pode por causa da mentalidade, né? Pela falta de dinheiro não. Porque quando você quer ajudar, o dinheiro aparece. Olha que coisa. Nenhum de vocês nunca dormiram na rua. Sempre tiveram uma casa para dormir. Sempre tiveram comidinha lá. Sempre viajaram, passearam, compraram o carro, né? Tiveram carro, venderam o carro, compraram outro. E vai tocando a vida, né? Já passearam, já viajaram, foi para cá, foi para lá, foi não sei para onde, foi fazer turismo e tal. Gente, que pobreza que vocês têm. Eu só estou falando do primeiro nível só. Então, nós temos que admitir que o nosso Deus sustentou esse tempo todo. Eu não sou pobre, de jeito nenhum. Mas eu sou pobre porque eu não consigo comprar um avião para mim. Que diferença faz eu ter um avião ou não ter? Eu pago viagem, vou no avião dos outros. Não tem dinheiro. Viajo o mundo inteiro, irmão. Viajo o mundo inteiro, já viajei, os 5 continentes já viajei, já fui no Oriente Médio, já fui no Japão, já fui em tudo quanto é lugar. Desde 1980, desde que eu abri a igreja, que eu viajo esse mundo todo. Esse mês eu vou para o Sergipe, com vontade de Sergipe, vou lá para o Peru, na conferência. No começo do ano tive nos Estados Unidos, já fui no Canadá, já fui na África, e não fui para Israel para ir lá para a Zâmbia, porque eu estava cansado. Mas a aposta falou assim, então está marcado, já mandou para mim, já está marcado para julho do ano que vem, eu vou estar em Zâmbia, Nairobi e Quênia. Vou fazer um seguro de vida para a mulher, que eles costumam cortar a cabeça de pastor, então segura bem feito aí para... Bom seguro. Quem é que paga tudo isso, irmãos? Quem é que dá tudo isso? É o Senhor. Como é que eu vou dizer para ele, eu sou pobre, não tenho nada, meu carro é velho, meu carro me leva em qualquer lugar. O mesmo lugar onde o camarada vai com esses carros poderosos daí, esse Jeep, não sei o quê, esse Audi, até a Ferrari mesmo, onde ele foi, eu vou também. Meu carro vai também. Meu carro não tem vergonha, vai em qualquer lugar. E estou feliz com ele. Isso é só o primeiro nível, todos vocês são sustentados por Deus. Glória. Essa igreja está com 21 anos, pagando aluguel, mas está aqui firme e forte. Essa igreja aqui foi para trabalhar na Bahia. A nossa igreja vai fazer 40 anos ano que vem. 40 anos abrindo igreja para todo lado. Com pastor para todo lado. Então, o primeiro nível é o sustento. Dá graças a Deus e nunca mais diga que não tem, que é pobre. Que Deus te ajude. Segundo nível, a Shirut, que é o nível da riqueza, que você tem mesmo, tem. Você pode ter o que você quiser, mas pensando bem, cuidado com a soberba. Cuidado que eu tenho, eu sou isso, eu sou aquilo, não é nada não. Porque, olha, o Faustão é bilionário. Outro dia estava no hospital precisando do rim, precisando do fígado, precisando de quê, entendeu? Tem que tomar cuidado, mas o dinheiro sem bênção não é nada. Não é nada. Se mandar escolher teu dinheiro de a bênção, eu fico com a bênção. Eu sei onde eu vou. E o terceiro livro, que é a bênção que eu falei, é a bênção. Sempre dando toda a honra e toda a glória para Ele. Que é Ele que vai nos abençoar. Aleluia. Deus, maravilha de Deus. Maravilha mesmo. Eu não vou falar porque aqui tem um montão de detalhes para colocar aqui que não vai dar tempo hoje, mas vai continuar depois. Então, a primeira coisa que você tem que aprender hoje é mudar a mentalidade. Vocês não estão pobre, coitado, não. Vocês estão na bênção. Tem um montão de gente a essa hora, vocês estão sentadinhos aqui na igreja, depois vocês vão sair daqui, vão para casa, um jantar, um sanduíche, sei lá o que for, delicioso, depois de comer o bolo aqui da igreja, entendeu? Vão para casa feliz, e você sabe que agora que nós estamos conversando aqui, ali na Central do Brasil, lá na Praça não sei da onde, lá no MEC, todo mundo está cheio de gente no meio da rua dormindo, sem teto, sem comida, sem nada. E você dentro da igreja, eu sou pobre, o pastor pediu dízimo, não dá dízimo aqui, eu não tenho dinheiro para dar o dízimo. Não tem porque você não quer, se você quiser você tem. Ah não, mas eu sou aposentado, eu ganho pouco. Ganha pouco porque você quer ganhar pouco. Você pode pedir a Deus para te dar inteligência, sabedoria, investir e ficar rico também.
Deus não tem problema nenhum com a riqueza. Deus só quer que o teu coração nunca se afaste dele. Só isso. Senão ele te puxa de volta. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agora vocês vão chegar em casa. Vocês vão chegar em casa hoje. Não é profético não. É só uma sugestão. Hoje, pega uma maquininha, calcular, ou o celular mesmo, e calcula a sua idade, quantos dias você multiplica pelo número de anos, veja quantos dias já deu e veja quantas refeições você já fez nessa terra. Aí você vê que Deus é bom. Você vai ver que Deus é maravilhoso, irmãos, né? Chega em casa agora, tem televisão, tem ar-condicionado, tem isso aqui, tem a cama lá, tem a comidinha gostosa e tal, vai dormir, né? Está tudo bem, está com o continho andando, está com o Pix lá, está com tudo certinho lá, porque Deus já fez você rico, você que não entendeu ainda. Levanta suas mãos. Meu Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Porque Tu queres mudar a nossa vida, Senhor, e às vezes nós não entendemos. Estamos sempre pensando no pior, na dificuldade, na luta, na escassez, coisa que não está na nossa vida, Senhor. Como é que nós já somos tão abençoados e ainda estamos falando de escassez, Senhor? Sabe que a Tua mão tem estado presente na nossa vida, Senhor. Por isso eu te dou toda a honra e toda a glória, eu te exalto, Senhor amado, que tudo que eu tenho até hoje, Senhor amado, vem de Ti para mim. E eu te louvo e te agradeço, Pai amado, porque Tu tens me conservado a vida e conservado a minha vida para te servir, para andar na Tua presença, para fazer aquilo que Tu queres, assim como tem conservado outras pessoas também. Por isso é que eu te dou toda a honra e toda a glória e te agradeço por toda a riqueza que Tu tens entregado na minha mão, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, que é digno de Obrigado, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Já estou saindo aqui abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Obrigado, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, só tenho que agradecer. Pode sentar, irmãos. A todos vocês, mais uma vez. E que venha mais 21 anos, né, pastor? Que venha mais 21 anos. E eu eu recebi a minha bênção nesta noite, né? Para honra e glória do Senhor. É importante nós, e o nosso apóstolo colocou aqui, nós não somos pobres, né? Somos ricos. Em nome de Jesus. Amém? E antes de terminar, eu queria chamar a pastora Zenaide aqui. Quer que eu caia? Isso. Se puder. A pastora mais antiga do Evangelho, né? Não é a segunda, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como não podia deixar de falar, né, irmãos? Pastora Zenaide, e ela tem sido incansável, né? Com 87 anos, está sempre aqui conosco, e sempre da melhor forma possível, né? Às vezes passando dificuldade, né, de saúde, mas não deixa de estar aqui na igreja, e serve muito de exemplo para todos nós. E muitas vezes por bem pouca coisa, né? Pouca coisa a gente deixa de vir para a igreja. Às vezes está chovendo, às vezes ou está sol demais, e a gente não vem para a casa do Senhor. Mas essa mulher, eu vejo ela incansável em fazer a obra de Deus. Como foi falado aqui, ela faz diligentemente, né, faz de uma maneira o melhor para o Senhor, né? E nesse momento, pastor Zé, eu queria que a senhora dá a honra para a senhora orar pelo encerramento do culto e falar algo que a senhora queria falar. A paz do Senhor, viu como essa igreja é maravilhosa? Isso é tudo amor que ele tem no coração, né? Pela obra, pelas pessoas. Eu louvo ao Senhor por estar nessa casa. Eu cheguei aqui primeiro do que ele, um dia. Porque ele estava servindo o exército. Foi porque ele não queria, não. Aí teve que ir no outro dia, não foi? Mas olha, eu sou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Tenho aprendido muito. Cada dia eu aprendo mais, né? Agora eu me titulei, não prego, eu sou palestrante. Viu? Porque a idade vai chegando e a gente se esquece assim, dos capítulos. Eu fico falando da palavra de Deus que eu não esqueço. Que todos os dias, é isso que eu prego aqui, incansável, não adianta conhecer a palavra, se não praticá-la. Então, o segredo está em praticar a palavra, tão bonita, tão boa, tão cheia de carinho e amor, só ensina o que é bom. Então, essa é a minha meta desde que eu me converti, né? Eu me converti muito jovem, mas eu me converti dividida. Metade da família evangélica, metade católica. Mas eu nunca fiz assim, acepção, no tanto que creio em Jesus como seu Salvador. Aí eu, quando fiquei entendida, né, adulta mesmo, aí eu escolhi, não, eu quero só o evangelho. Eu quero ser evangelista. E Deus me escolheu. E eu sou muito feliz. E se eu tivesse de dar testemunho de eu ia voltar, né? Se eu tivesse de contar a minha vida, você não sabe o que é que Deus já fez comigo. Mas era tanta luta, quando eu pensava que eu ia morrer, aparecia uma coisa boa. Sempre foi assim, lutando com o filho, com o marido, com tudo, mas eu firme lá. Com Deus, é como o apóstolo Paulo diz, quem tem Deus não precisa de mais nada, porque Ele nos ajuda. E se você não é preguiçoso, aí é que é bom, ainda é melhor, porque Deus não gosta de preguiçoso. Ele diz que o preguiçoso quer comer, preguiçoso para trabalhar. Está escrito, até isso Deus não se esqueceu
de botar na palavra, tá? Então eu sou muito feliz, eu amo vocês todos, eu sinto um carinho enorme que vocês me dispensam. Eu chego a ficar boba às vezes quando eu entro ali, quis ver, aí chega a fazer fila para me beijar, não é por isso? Então, mas eu amo vocês, não tenho umzinho só que diga assim, eu dou, mas sabe o que é? Eu não quero saber como você é do seu intelecto ou dos seus pensamentos. Eu quero saber que eu amo você porque vocês são minhas irmãs. E que eu faço, oro todos os dias, 5 e meia, 6 horas da manhã, eu estou orando por esta casa. Todos os dias. Eu não tomo meu café da manhã antes de falar com o meu Deus. E criei o hábito de orar. Termino orando Pai Nosso 3 vezes. Viu, apóstolo? 3 vezes eu oro o Pai Nosso. Aquilo me encheu de fé, de coisas boas. Pai Nosso é muito importante a gente orar, porque foi Jesus que ensinou. Então, eu louvo a Deus por esta oportunidade que o apóstolo me dá, porque ele é muito bonzinho, viu? E aí tem esse carinho por mim, né? Então eu vou orar agora e agradecer a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, eu estou aqui, meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador de tudo que pode existir no mundo e das coisas que a gente nem sabe que existe, mas tudo é teu, nada é nosso, Senhor. Tu nos empresta tantas maravilhas para a gente viver bem, tu nos dá tanto conselho maravilhoso para a gente vencer a vida, que possamos ter essa sabedoria de ir pelos teus caminhos, Senhor. Senhor, como é bom conhecer a tua palavra e praticá-la. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um que está aqui, meu Deus, a te adorar, a te manifestar este amor que dos teus mandamentos diz, amar a Deus sobre todas as coisas, que possamos enxergar e sentir isso, Senhor, de te amar. Nada pode ser maior do que ti, nada, Senhor. Senhor da glória, derrama bênção especial a cada um que está aqui, aos seus familiares, que possamos sair desta casa, da tua casa de oração, que viemos aqui para te adorar e aprendemos tanto de ti, Senhor, nesses momentos que estamos aqui, Senhor da glória. Ensina-nos a desviar dos maus caminhos. Ensina-nos, Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Que possamos, Senhor, ser livrados do mal quando sairmos daqui, quando estivermos em casa, quando fizermos alguma coisa que não lhe agrada, Senhor. Deus Santo, puxa nossas orelhas, faz com que a gente sinta o pecado e nos arrependa, Senhor, a cada um no nosso coração o ministério do arrependimento, Senhor, para que possamos viver para ti, somente para ti, Senhor, nesse mundo, pregando a tua palavra, dando um exemplo, sendo sal e luz, Senhor, para que todos vejam que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Senhor. Senhor, marca-nos com a tua marca celestial, Senhor, que possamos passar ali e dizer, lá vai a filho de Deus, lá vai aquele filho do Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, muito obrigada por esta casa, Senhor, que tu me plantaste aqui. Muito obrigada pelo meu apóstolo, pelo meu irmão, por tudo que eu aprendo cada dia mais, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me como tem sempre feito, em nome de Jesus. Abençoa nossos familiares, aqueles que ainda não estão neste caminho maravilhoso, que eles comecem agora já, Senhor. Toca nos corações dos nossos familiares que ainda não te receberam, Senhor, que possamos ser essa luz e esse sal, Senhor, para que eles nos vejam e queiram ser parecidos conosco, não por nós, mas pela tua presença em nós, Deus. Muito obrigada, Senhor. Deus abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.
Amém, irmãos. Feche seus olhos. Que o poderoso amor de Deus, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a perfeita comunhão do Espírito Santo seja com todos, de glória para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Olha, irmãos, não vamos embora não, que tem um negocinho ali para a gente comer ali. Tá bom? Amém? Glória. Pode lá para